Internautas que acompanham o Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Nós estamos, nesse momento, analisando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier e trazida a nós pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos hoje tratar da lição 36, uma lição que nos chamou muita atenção, cujo título é Heresias. O texto é curto, e nós vamos deixar algumas sugestões de reflexões para que todos nós possamos utilizar no nosso dia a dia. Vamos lá, o texto evangélico diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 19. Vamos ao texto de Emmanuel. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam. Que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Esse texto, ele mostra para nós, ele sugere a nós a compreensão com a figura daquelas pessoas que são chamadas hereges por não terem fé, por serem agnósticos, alguns ateus, outros descrentes, outros agressivos, materialistas, hedonistas, né? No sentido de ser herege por não comungar dos nossos ideais, do nosso pensamento. Então, há muitas pessoas que vivem assim, foram educadas assim, foram criadas assim. Pessoas que tiveram acesso a determinadas escolas, e não só no Brasil eu estou falando do mundo inteiro. Onde nós olhamos, por exemplo, para a Ásia, nós temos bilhões de pessoas na Ásia que não sabem nem da existência de Jesus de Nazaré. Foram criados sobre propostas filosóficas de Lao Tse, de Confúcio, de Bhagavad Gita, de outras tantas propostas, e muitas delas materialistas ou baseadas na natureza, em posições de posturas místicas, esotéricas, e por aí vai. Então nós temos inicialmente a postura de rechaçar essas pessoas. Nós temos pessoas convivendo conosco extremamente materialistas, não têm noção nenhuma de valor religioso, não reconhecem Deus e não reconhecem Jesus. Então o texto vem nos chamar a atenção, o texto de Paulo, para o cuidado para tratar com essas pessoas. E ele no primeiro parágrafo ele diz que nós devemos recebê-los, deixa eles falarem, escrevem jornal, fazem peças, gritam na televisão, nas mídias, né? Porque eles precisam de tribunais e vozes, ele diz, né? Diz que é justo
Eles têm o direito, porque na verdade, quando estão fazendo isso, eles estão dando um grito de socorro. Estão dizendo, ó, eu sou sincero, eu penso assim, eu não sou hipócrita e tal. Muitas vezes nós nos dizemos cristãos, nós dizemos que nós somos assim, somos assado, que nós pregamos a moral evangélica, que na verdade nós não conseguimos praticar ainda. Nós também estamos tentando. E eles, na sua sinceridade, estão dizendo, ó, eu não consegui, eu não conheço, eu não sei, e na verdade está pedindo socorro. Está pedindo que eu tenha paciência com ele, e quando ele se posicionar e eu tiver uma oportunidade, eu falar para ele daquilo que eu já conheço, que já me faz bem. Se eu rechaço, se eu critico, se eu fecho a porta, para que serve o meu conhecimento? Né? Eu costumo dizer que dia vai chegar, que nós vamos ter que receber na casa espírita, receber batendo nas nossas portas as pessoas que estão vivendo crime, que estão por aí tentando fazer o seu grito de socorro. Como é que nós vamos reformar o mundo, transformar o mundo, se eu não atender a esses desesperados, ficar julgando, que é uma postura que eu já tive no passado. Em outras religiões eu já tive essa postura. Eu já fiquei na igreja rezando e deixei que as pessoas batessem cabeça, não atendi o necessitado, não estendi minha mão quando a pessoa me procurou. Mesmo no movimento espírita tem pessoas que têm essa postura. Quando pode estender a mão ao próximo, não estende, né? Não atende, não fala, não grita. Quantos médiuns silenciam? Médiuns que recebem a informação e silenciam. Eu não vou falar nada para não me incomodar, com medo de cometer equívoco, e não levam a palavra à pessoa, não alertam a pessoa, não caminham com ela, né? E acabam sendo talvez tão menos sinceras do que os hereges, o materialista. Então, quando eu condeno esses desesperados, eu estou faltando com o amor divino. Eu realmente não entendi a proposta do Cristo, né? Por isso que a fala de Paulo de Tarso ela é inspirada. Porque isso não serve só para os espíritos encarnados. Isso também serve para os nossos desafetos, os inimigos do Cristo que estão por aí, que estão nos atacando, estão se aproveitando das nossas deficiências, estão trazendo certos prejuízos para nós, mas estão gritando, pelo amor de Deus, me ajude, né, me socorra. Quando eles são trazidos para o nosso campo mediúnico, para o campo magnético que o nosso perispírito cria, pela sua expansibilidade, na verdade eles estão sendo trazidos para um posto de socorro, uma enfermaria, porque eles estão pedindo socorro. Me fala alguma coisa, me diga o que eu tenho que fazer. Primeiro ele me agride, me ataca, me prejudica, mas quando eu começo a dizer a ele, mostrar a ele resiliência, resistência, eu estou tendo amor por ele, né? Eu não estou rechaçando. Quantos médiums, quantas pessoas rechaçam esses espíritos, não dão passividade a esses espíritos, não suportam esses espíritos do seu lado, porque dizem que são sem encaminhados, precisam ser retirados aqui, precisam ser colocados não sei aonde, como se fossem, vamos dizer assim, leprosos, contaminados. E não é essa a proposta. A proposta é eu ter ele comigo. Eu vou ter prejuízo? Eu vou ter prejuízo. É mais difícil viver com isso? É mais difícil viver com isso. Né? Aquele coração disparado, uma certa depressão, uma certa falta, uma certa azia, um certo mal-estar, tudo isso faz parte desse processo. Mas é um ato de amor eu suportar até o momento que ele seja encaminhado. Seja no momento que eu esteja fazendo uma leitura do Evangelho, seja porque terá cessado os motivos para os quais eles estão comigo, seja porque eu consegui conversar com eles, encaminhá-los, não se sabe como. Mas em algum momento talvez eles sejam encaminhados e vão agradecidos a nós por termos suportado-os conosco. Então, não é só para os encarnados, aqueles que eu citei, né, que através da imprensa, do rádio, da música, do teatro, da arte, da cultura, do jornal, da televisão, acabam transformando, transformando aquilo num palanque materialista, hedonista, que nos agridem, que falam de nós, agridem as religiões, os religiosos, enfim, que tem uma conduta debochada, que nos ofende, nos agride. A gente já sabe disso. Mas a gente vai convivendo com eles e vai tendo esse cuidado, né? E como diz essa frase que Emmanuel fala, né? Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança. Nós vamos dilatando a nossa visão e entendendo que nós temos que atender esses habitantes da terra,
né? Seja o encarnado, seja o desencarnado. Então, ele diz que eu preciso tomar cuidado para verificar que se eu não consigo atender essas pessoas, se eu não estou doente. Né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, quanto que realmente eu não estou doente por não atender essas pessoas, não estar com elas. Né? Então a palavra dos desesperados é sincera, ela não deixa de ser um grito de socorro que ele está dizendo para nós. Então a partir do ataque deles, eu vou fazendo uma seleção dos valores que eu tenho, o confronto do que eu penso com o que eles pensam, eu vou fazendo um choque dos meus valores que eu tenho hoje, o que eu estou tentando adotar, com os valores deles. Então, nesse momento, ocorre uma seleção. Isso me serve, aquilo não me serve. Da mesma forma que ele que choca comigo também sai reflexivo. Puxa, eu não tinha pensado por esse lado. E eu vou abrindo um pouco as portas para que ele possa entender. Então, vamos fazendo o que nós podemos, vamos tendo a mudança da nossa conduta, vamos trabalhando para modificar a nossa forma de ser, vamos fazendo o trabalho silente de estudo do Evangelho, vamos modificando o nosso entorno e vamos acolhendo essas pessoas, para que elas possam, com a nossa mudança, talvez ter um pouquinho de esperança. Muito que está ocorrendo hoje é que nós estamos perdendo a esperança, que nós vamos vendo tanta coisa acontecendo, tanta coisa que parece que não está andando para frente, que a gente às vezes perde a esperança. Puxa vida, para onde vai? Eu não posso perder essa esperança. Eu tenho que ir mantendo a confiança em Deus, em Jesus, que está tudo certo. Vou fazendo as minhas escolhas, vou tomando as minhas decisões de acordo com aquilo que eu tenho de valor e vou mostrando a esses desesperançados que eu mantenho a confiança. A despeito de tudo que ocorra, eu mantenho o meu trabalho na seara espírita, eu mantenho o meu evangelho no lar, eu mantenho o meu estudo, eu mantenho as minhas lives, eu mantenho a minha fala, eu vou falando do bem e vou chegando ao coração dessas pessoas de uma forma humilde, de uma forma singela, de uma forma muito simples, mas com o meu contributo. E o resto, Deus fará o que pode fazer. O trabalho é nosso, mas a colheita é de Jesus. Só nos cabe trabalhar. Fiquemos em paz, Jesus conosco sempre.